Olá, doutor! Olá, doutora! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Nosso objetivo aqui é discutir pontos sensíveis da sua relação com o seu paciente, com a finalidade de te ajudar a eliminar os possíveis riscos jurídicos, tornando a sua relação cada vez mais segura e transparente. Eu sou Humberto Cordella e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como evitar que o cirurgião plástico assuma a responsabilidade por problemas na anestesia. Esse tema é muito palpitante e eu gosto muito de trazer esse conteúdo porque já fiz em diversas palestras, já fiz em diversos encontros, simpósios, porque naturalmente existe essa dúvida muito grande do cirurgião plástico se problemas na anestesia deveriam ser de responsabilidade exclusivamente do anestesista ou exclusivamente do cirurgião plástico. Para que eu consiga efetivamente te trazer a resposta final, eu preciso construir toda uma estrutura para que ao final você compreenda efetivamente. Eu vou fazer isso de uma maneira muito simples, muito fácil, que você vai conseguir compreender, mas para isso eu vou precisar tocar em alguns pontos jurídicos da maneira mais fácil possível, fazendo da maneira mais simples possível, para que você consiga entender sem nem mesmo conhecer nada sobre o direito. O que é responsabilidade civil? É quando, na verdade, eu responsabilizo alguém com o seu patrimônio por um dano que efetivamente essa pessoa cometeu. E para que isso seja possível, a gente precisa de 3 elementos. O primeiro elemento é a conduta voluntária de alguém. O segundo elemento é que essa conduta gere um dano, gere um prejuízo para alguém. E o terceiro ponto é o que eu costumo dizer, a ponte que leva à fonte, ou seja, o nexo causal que conecta a conduta desse agente ao dano efetivamente praticado. Então, responsabilidade civil nada mais é do que responsabilizar alguém por uma conduta que ele cometeu, que gerou um dano para alguém e que essa conduta que ele cometeu dá para perceber que foi por conta de algo ligado à prestação de serviço dele ou algo que ele fez efetivamente. Agora que você entendeu o que é responsabilidade civil, eu preciso te trazer agora outros 2 elementos. A responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. O que difere uma da outra? Um vínculo chamado contrato. Enquanto na responsabilidade contratual eu tenho um vínculo contratual que eu, por autonomia da minha vontade, ou seja, porque eu efetivamente quis, procurei alguém e contratei, no outro eu tenho uma responsabilidade simplesmente por deveres previstos na lei. Eu vou explicar melhor. Imagine o seguinte, eu sou um paciente, fui até o seu consultório espontaneamente e decidi me submeter a uma cirurgia plástica. Quando eu chegar para você e falar assim, eu estou disposto a fazer uma cirurgia plástica e você me disser, eu estou disposto a te operar, neste exato momento formou entre a gente uma relação de origem contratual. A autonomia da vontade, há um objeto bem definido e há um valor que nós vamos pactuar para isso. Então, está feita a relação contratual. Agora, vamos imaginar o seguinte, estou passando pela rua e sofri um ataque epilético. E você é médico. Você para na rua e me atende. Na hora que você me atende, você tem que aplicar o conceito médico ou a técnica médica de forma correta. Vamos imaginar 2 quadros. Vamos imaginar um quadro que você foi, me atendeu e me tirou daquele quadro e eu não tive dano algum. Tudo certo. Agora vamos imaginar um segundo quadro, que você foi, me atendeu e porque você deixou de fazer uma conduta médica, eu acabei, na verdade, morrendo. O fato de você ter parado na rua para me prestar aquele socorro não quer dizer que há entre nós uma relação contratual, porque há uma contingência da vida que conectou você a mim. E aí, como não há essa relação contratual, o que a lei exige de você é que você faça tudo o que você sabe para tentar salvar a minha vida.
Tudo bem? Se fica constatado que você deixou de fazer alguma coisa ali, ou que você fez alguma coisa que acabou me levando mais rápido para a morte, você vai ser responsabilizado por este aspecto. Não por uma relação contratual, mas sim por não ter feito alguma coisa que se esperava que você fizesse. Agora já entendemos uma relação contratual de uma relação extracontratual. No nosso exemplo de hoje, no nosso quadro de hoje, nós vamos falar sobre a relação contratual, que é a maioria de todos os cirurgiões plásticos. Ninguém, absolutamente ninguém, chega num hospital e fala assim, quero colocar uma prótese mamária. E aí aparece o primeiro médico que tem lá e coloca a prótese. Isso não acontece. Isso acontece mais no quadro emergencial. Então, a relação jurídica do cirurgião plástico, ela é eminentemente contratual. Agora que você entendeu toda essa estrutura, eu preciso te trazer efetivamente o que é que isso gera em termos de responsabilização. Quando você tem um vínculo contratual com alguém, você fica inteiramente obrigado a cumprir aquilo que você pactuou. No direito a gente chama isso de pacta sunt servanda, ou seja, o que eu pactuei deve ser observado. Qual que é a obrigação central então de uma cirurgia de mamoplastia? É a inserção de uma prótese para que haja um aumento do volume da mama. Ou qual é o objeto contratual de uma lipoabdominoplastia? É a redução da gordura localizada e assim sucessivamente. Então, existe ali um objeto contratual. Perfeito. Agora, vamos analisar um pouquinho o anestesista. O anestesista também tem uma relação contratual. É lógico que numa emergência, um anestesista pode atender alguém e ter uma relação extracontratual. Ou seja, chegou no plantão, ele precisa atender, foi lá, aplicou a anestesia e preparou todo o ambiente para o médico fazer a cirurgia. Agora, na cirurgia plástica, o paciente tem a oportunidade de contratar um anestesista. E essa relação também é contratual. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, mas eu quero operar com um anestesista da minha confiança e por isso eu indico isso ao meu paciente. Perfeito, mas isso também não desnatura o fato de que é uma relação contratual. Seja porque você indicou, seja porque o paciente escolheu, a relação entre paciente e anestesista é também uma relação contratual. E por que, no caso do anestesista, ela também é contratual? Porque há uma presunção de que a pessoa pôde livremente escolher aquele anestesista, assim como também há uma presunção de que a pessoa pôde livremente escolher o cirurgião plástico. Portanto, há um vínculo contratual entre as duas, elas estão plenamente obrigadas justamente por essa relação contratual. Então, na relação contratual, para que alguém seja responsabilizado, é preciso que se demonstre que houve um inadimplemento contratual. Ou seja, alguém deixou de fazer aquilo que era a sua obrigação dentro do contrato. Lembra do princípio que eu te falei lá atrás? Da pacta sunt servanda? Pois bem, dentro da relação contratual, o que o paciente deve fazer para responsabilizar o médico? Provar que o médico não cumpriu aquilo que ele se comprometeu. Perfeito. Agora, por que essa discussão anestesista, cirurgião plástico, gera tanta polêmica? A relação médico-paciente é uma relação de consumo e por esse motivo atrai os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Eu já gravei um vídeo falando melhor sobre isso, de forma mais aprofundada. Se você quiser saber, clica no nosso canal e dá uma procuradinha lá que você vai achar um vídeo em que eu falo por que é uma relação de consumo e aprofundo muito mais. Mas para esse vídeo aqui, como nós estamos falando só de questões conceituais, entenda que é uma relação de consumo porque existe um consumidor, existe um fornecedor e existe uma relação entre os dois, que é a prestação de serviço propriamente dita. Perfeito. Agora então que você já entendeu, vamos lá. 1. Que existe uma relação contratual. 2. Que essa relação contratual ela é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu preciso te dizer qual é uma das consequências que nesse aspecto gera e que para você pode ser prejudicial.
No Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 25, está disposto que, havendo mais de um responsável na causação de um dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. O que o código está querendo dizer? Olha só, se está ali o médico, o anestesista, o hospital e aquilo gerou um dano para a paciente, num primeiro momento o Código de Defesa do Consumidor traz todo mundo para dentro do polo passivo. Ele não quer saber muito bem quem foi que causou o problema. Ele está dizendo o seguinte, olha, se está todo mundo conectado por essa relação jurídica, vem todo mundo para o polo passivo da demanda e depois a gente avalia quem efetivamente fez o quê e o que gerou efetivamente o dano, né? E eu vou chegar lá e eu vou aprofundar isso ainda mais para você entender o que eu estou querendo te dizer. A partir do momento que é uma obrigação solidária, todos na cadeia de fornecedores podem responder pelo dano um do outro. E como é que você conseguiria evitar uma responsabilização, por exemplo, por um choque anafilático? E aqui agora que chega o ponto alto do vídeo. Lembra que você tem uma relação contratual com o seu paciente? Se você deixar claro no seu contrato qual é a obrigação que você se comprometeu com ele, o seu paciente só vai poder te responsabilizar por uma inadequação em relação àquele ponto específico que você deixou de entregar. Explica melhor, Humberto. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o seu paciente só pode te responsabilizar se tiver algum erro médico relacionado à técnica cirúrgica da cirurgia plástica que você entregou. Agora, lembre-se, você precisa ter o que antes? Você precisa ter um contrato. E mais, esse contrato precisa trazer o quê? Precisa trazer qual é a sua obrigação central. Perfeito. Se você tem um contrato e isso está bem delimitado, perfeito. Se você não tem um contrato e isso não está bem delimitado, você precisa estruturar isso melhor. E essa é a minha dica para você. Tenha um contrato em que esteja muito claro qual é a sua obrigação naquela cirurgia. Agora, você está falando assim, o cirurgião plástico pode solidariamente se responsabilizar por um problema relacionado ao anestesista. Pode. Em que situação? Na situação em que o cirurgião plástico, preste bem atenção, cobra o valor global da cirurgia, incluindo a anestesia, incluindo o hospital, incluindo os instrumentistas. A partir do momento que o cirurgião plástico coloca todo mundo dentro do contrato, ele passa a ser responsável por todos que ali estão. Eu sei que alguns vão dizer, mas a legislação consumerista não quer saber muito disso. Mesmo que haja a separação das obrigações, vai trazer todos para a cadeia de forma solidária. Parcialmente verdade, parcialmente verdade. E por que é parcialmente verdade? E aqui é o ponto que eu quero te trazer um conteúdo muito profundo. Lembra que eu te falei lá no início, e por isso que eu trago todo esse aspecto estrutural, para que você efetivamente entenda como funcionam as coisas, para que quando eu chego no ponto alto do vídeo, você consiga efetivamente entender o que eu quero te dizer? Maravilha. Então perceba, quando eu disse para você que lá na relação contratual você precisa ter uma conduta de um agente, 2, um dano e 3, um nexo de causalidade, eu te preparei justamente para esse ponto. Porque perceba, a responsabilidade do médico, ela é contratual. Se eu me obriguei apenas a fazer a cirurgia plástica e se eu cobrei apenas para aplicar a técnica da cirurgia plástica, por que eu responderia por um choque anafilático que em nada tem a ver com a técnica cirúrgica? Eu sei que alguns vão dizer, porque você é solidário. Perfeito. Só que essa solidariedade, ela só decorre quando todos estão unidos na cadeia por um vínculo contratual. Se eles não estão envolvidos na cadeia por um vínculo contratual, cada um vai discutir dentro da sua matriz de responsabilidade.
E aqui você começa a salvar uma série de médicos por demonstrar que ele acertou na técnica, que ele fez tudo o que precisava fazer e que o cirurgião, que o anestesista, melhor dizendo, que o paciente contratou, é que eventualmente faltou com algum dever, que eventualmente aplicou um anestésico que a pessoa era, por exemplo, alérgica, e aí isso gerou o dano. Então, dentro do aspecto, preste atenção, conduta do agente, dano e nexo de causalidade, você consegue romper o nexo de causalidade, porque fica demonstrado que aquele médico não se responsabilizou pela cirurgia. Aquilo não estava na esfera de responsabilidade dele. E por que não estava? Porque havia um vínculo contratual em que estabelecia uma cláusula que a responsabilidade dele era em aplicar a técnica cirúrgica. Da mesma forma, o anestesista não pode ser responsabilizado por um erro na técnica cirúrgica. E aqui você consegue separar as matrizes de responsabilidade. Enquanto um tem uma matriz de responsabilidade conectada à anestesia, o outro tem uma matriz de responsabilidade conectada à técnica cirúrgica. E como os dois são relações contratuais, cada um vai responder dentro da sua matriz de responsabilidade, levando em consideração o que fez ou deixou de fazer, o dano que eventualmente gerou e a conexão desse dano com essa conduta através do nexo de causalidade. E a partir deste momento, eu consigo então dizer para você que se você, preste atenção, não cobrou pela anestesia, não incluiu serviços de anestesia dentro do seu contrato, você passa a ser isento em relação a algum problema na cirurgia decorrente da anestesia. E o que eu estou te dizendo, perceba, é uma estrutura jurídica de defesa do médico. Só que para eu fazer essa construção dentro de uma contestação, eu preciso que isso esteja muito claro e delimitado através de um contrato. E quando isso está claro e delimitado através de um contrato, eu consigo, na verdade, dizer que um responde por uma coisa e o outro responde pela outra. Agora eu vou te contar um ponto interessante. Eu construí uma estrutura tecnológica que ajuda os cirurgiões plásticos a construir um contrato que os protege contra condenações judiciais. E como é que funciona isso? A gente estudou toda a jurisprudência, entendeu como é que funcionava, estruturou tudo isso num documento e colocou isso lá para facilitar o dia a dia do médico, com alta tecnologia, enfim, N mil coisas. E o que acontece? A gente criou um contrato padrão, onde tem todo o aspecto jurídico já escrito. E o que o médico tem que fazer? O médico tem que inserir os aspectos relacionados àquela cirurgia para ter um contrato personalizado. O que aconteceu? Certa vez me procurou um dos meus clientes dizendo o seguinte: olha, eu observei que lá na cláusula de valor não tem como eu colocar o valor da anestesia. E eu acabo cobrando aqui tudo junto para facilitar a vida do meu cliente. Então eu queria que você alterasse essa cláusula e colocasse lá que eu estou cobrando então a anestesia. Eu falei para ele assim: desculpa, mas eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode fazer isso? Eu não posso fazer isso porque se eu alterar o seu contrato, eu estou alterando o contrato de todos os meus outros clientes. E eu estou prejudicando todos os outros clientes. Ele, como assim? Eu vou te explicar. É que quando eu coloco que você está recebendo dentro dos seus honorários um valor X pela anestesia, eu estou trazendo para você, cirurgião plástico, a responsabilidade por qualquer problema que houver na anestesia. Ele, por quê? Porque você cobrou tudo como um produto só. E pelo Código de Defesa do Consumidor você passa a ser solidário dentro da cadeia, eu não consigo isolar as responsabilidades. E tudo isso que eu te expliquei aqui, eu expliquei para ele. E aí ele falou assim para mim: bom, se você não alterar, eu vou cancelar minha assinatura.
E eu falei para ele, com muita verdade nos olhos, perfeito, pode cancelar. E aí eu fiquei curioso com aquela reação e falei para ele assim, mas posso te fazer uma pergunta? Ele, claro, porque você está se colocando em risco, trazendo para dentro do seu contrato uma responsabilidade que não é sua. Ele assim, porque se não for assim, meu paciente não opera. Eu tenho que facilitar a vida dele, entendeu? E para facilitar a vida dele, eu preciso cobrar tudo junto, porque ele não consegue, às vezes, ir atrás, pagar, aí chega no dia da cirurgia, não pagou, etc e tal. Eu falei, perfeito, entendi. Agora, você prefere correr um risco de ser responsabilizado por um problema na anestesia simplesmente porque o seu cliente, o seu paciente, não consegue gerir a própria vida dele? Você acha que faz sentido você trazer para dentro da sua estrutura um peso de responsabilidade nesse sentido só porque ele não consegue gerir a própria vida? E aí o médico falou assim, mas é assim que é e eu não vou mudar isso e tudo mais. Perfeito. Tempos depois, ele me procurou dizendo que tinha tido um problema com a anestesia. Eu falei, bom, se você cobrou dentro do contrato, infelizmente eu não tenho muito como te ajudar. Acabou fazendo um acordo. Então, esse é o ponto que eu quero colocar para você. Para evitar esse negócio de você trazer para você uma responsabilidade que não é sua, construa a coisa do jeito certo. Eu estou vindo aqui te contar uma experiência que eu tive, eu estou vindo aqui te contar todo um estudo que eu fiz por trás disso para justamente te ajudar a ficar mais protegido. E por esse motivo eu queria te fazer um pedido todo especial. Se você entendeu o que eu te falei aqui, e eu já vou fazer um resumo global aqui para deixar muito claro e fixar que você entendeu bem, eu queria que você compartilhasse isso com outros colegas. Mas eu queria que você desse um like nesse vídeo. E por que eu estou te pedindo isso? Por dois motivos. Primeiro, para eu saber se o conteúdo está fazendo sentido para você. E segundo, que quanto mais cirurgiões plásticos souberem disso, melhor é para você. E por que você está me falando isso? Eu estou te falando isso porque a concepção que o judiciário tem da cirurgia plástica deve-se muito ao fato de muitos dos seus colegas não fazerem a coisa do jeito certo. E quando você compartilha um vídeo desse que está trazendo valor, você está cuidando do seu ecossistema. Você está fazendo com que a maioria dos seus colegas façam do jeito certo. E evita que, se amanhã ou depois você eventualmente for sujeito a uma ação judicial, você não caia num pré-julgamento. Porque a partir do momento em que todos fazem a coisa do jeito certo, todos estruturam a coisa do jeito certo, você começa a eliminar uma pré-concepção que existe hoje em relação à cirurgia plástica. Então, por dois motivos. Primeiro, me dá um feedback. Segundo, cuidar do seu próprio ecossistema. Agora fazendo um grande fechamento. Vamos lá. Responsabilidade contratual do médico. O que ele tem que fazer então? Ele tem que determinar qual é o objeto daquilo que ele vai efetivamente entregar àquela paciente. Perfeito. Essa responsabilidade contratual, ela vai gerar um vínculo contratual, que é o famoso pacta sunt servanda, que vai cuidar para que o cirurgião plástico seja apenas questionado sobre aquilo que ele se comprometeu. Então, a obrigação fica muito bem delimitada. Se você, dentro do seu contrato, delimita a sua obrigação, se você, dentro do seu contrato, cobra apenas pela cirurgia plástica que você vai entregar, ou seja, dentro daquele aspecto bem delimitado do contrato, se houver um problema na anestesia, você vai conseguir demonstrar que aquele dano não decorreu da sua prestação de serviço, e sim de outra prestação de serviço que é do anestesista. E dentro do aspecto da solidariedade, você vai conseguir estancar as responsabilidades. É o seguinte, aqui não há uma cadeia de fornecedor. Eu, cirurgião plástico, me obriguei a entregar essa técnica. O anestesista responde, então, por aquilo que ele se comprometeu, que é justamente anestesiar a paciente e deixá-la preparada para que você, cirurgião plástico, pudesse fazer a cirurgia. Então, respondendo tudo ou consolidando tudo, se você tem um contrato que define muito bem a sua obrigação
e dentro desse contrato você cobra apenas por aquilo que você efetivamente vai entregar, a sua matriz de responsabilidade contratual fica circunscrita a avaliar se você acertou na técnica, se você foi diligente, se você foi prudente e se você prestou todos os cuidados à paciente. Gostou desse vídeo? Compartilha, curte, conta para os seus amigos e vamos fazer uma grande comunidade para estruturar cada vez melhor todos esses documentos e trazer segurança jurídica a todos os seus joias plásticos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.